Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a área do triângulo e a área do losango. Vamos começar primeiro com a área do triângulo. No triângulo ABC, nós temos aqui um triângulo ABC. O segmento BC, que é segmento? Uma reta que liga o ponto B ao ponto C. É a base. O segmento BC é a base. Nós temos aqui o segmento BC. E o segmento AH, ou seja, uma reta que liga o ponto A ao ponto H, tracejado, é a altura relativa a essa base. Ou seja, esta é a altura relativa à base BC. Qual é a área deste triângulo? A partir do triângulo ABC, vamos construir um paralelogramo ABCD, cuja área já sabemos calcular. A área do paralelogramo é a mesma área do retângulo. Aqui nós temos a altura traçada, ok? Vamos construir uma reta paralela a este lado aqui, ó. Uma reta paralela e outra reta paralela. Construímos um paralelogramo, ok? Um quadrilátero. Note que, na segunda figura, nos triângulos 1 e 2, triângulo 1, triângulo 2, possuem áreas equivalentes e juntos formam o paralelogramo ABCD. Aqui as áreas são equivalentes. Então, a área do triângulo ABC é igual à metade da área do paralelogramo ABCD. Por que a metade? Porque o paralelogramo inteiro é uma coisa, e a área do triângulo é só a metade do paralelogramo. Portanto, a área do triângulo ABC é igual à área do paralelogramo ABCD dividido por 2. Quando diz metade, a gente sempre divide por 2. Nós temos aqui o paralelogramo, e ao dividir, traçarmos uma diagonal, nós formamos dois triângulos. Então, a área do triângulo é a metade de um paralelogramo. Como a área do paralelogramo é igual à medida da base multiplicada pela medida da altura, podemos escrever que a área do triângulo é a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Ou seja, é a base vezes a altura dividido por 2. Vamos ver aqui um exemplo. Para compor um vitral, recortei uma peça de vidro na forma triangular, como mostra a figura a seguir. Quantos centímetros quadrados de vidro há nessa peça? Aqui nós temos que a base mede 8 centímetros e a sua altura mede 4,2 centímetros, como dado aqui na questão. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área através da fórmula. A fórmula diz que a área é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? 8 centímetros. Quem é a altura? 4,2 centímetros. Nós vamos calcular 8 vezes 4,2, que dá 33,6. E vamos calcular centímetro vezes centímetro, que dá centímetro ao quadrado. Dividindo 36,6 por 2, nós temos 16,8 centímetros quadrados. Na peça, há 16,8 centímetros quadrados de vidro. Agora vamos ver como se calcula a área do losango. O losango é um paralelogramo que tem 4 lados de mesma medida. Aí já é bem diferente, ele é um paralelogramo com 4 lados de mesma medida, ou seja, os 4 lados possuem o mesmo comprimento. Traçamos um losango e suas diagonais. Nós chamamos esta de diagonal menor e esta de diagonal maior. Por quê? Porque daqui para cá nós percorremos um espaço menor. E daqui para cá nós percorremos um espaço maior. Por isso nós chamamos de diagonal maior e diagonal menor. A área do retângulo é calculada pela diagonal maior vezes a diagonal menor. A área do losango é igual a metade da área do retângulo. Ou seja, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. A outra maneira de calcular a área do losango. Vejamos aqui o exemplo. Patrícia pensou diferente. Ela pegou este triângulo, aqui do formato do losango, ok? Pegou este triângulo, e ela viu que este traçado aqui
é a diagonal menor, ok? Tá aqui, ó, diagonal menor. Este traçado aqui é a altura. Significa o quê? Que o losango todo tem a diagonal maior, mas este pedaço aqui é a diagonal pela metade, ou seja, diagonal maior dividido por 2. E como foi que ela pensou? A base é a D, pequenininho, e a altura D maiúsculo sobre 2, ou seja, diagonal maior sobre 2. Aí ela pensou, eu vou calcular base vezes altura. Aí ela colocou duas vezes base vezes altura, que é D, que multiplica D sobre 2. Cancela 2 com 2, nós temos D, que multiplica D sobre 2, ou seja, diagonal menor vezes diagonal maior, dividido por 2. Passemos agora para a nossa atividade. Vamos resolver a seguinte atividade, referente à aula. Questão 1. Calcule a área dos triângulos abaixo. Na questão já dá a base e já dá a altura. Você sabendo a fórmula, você consegue resolver tanto o item A quanto o item B. No item A, a altura mede 4 centímetros e a base 25 centímetros. No item B, a altura mede 5 centímetros e a base 8 centímetros. Questão 2. Calcule a altura de um triângulo cuja área mede 20 centímetros quadrados e a medida da sua base é 8 centímetros. Aqui já é um pouco diferente, porque ele já dá a área e ele quer saber a altura. E a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Se você já sabe a área, a letra A, você substitui. Aí você já sabe a base, você coloca o valor da base. Você vai encontrar o valor da altura, utilizando a fórmula. Questão 3. Determine a área de um triângulo cuja base mede 10 centímetros e a sua altura mede 5,2 centímetros. Você vai calcular a base multiplicada com a altura e dividir por 2. E vai dar o resultado da área. Questão 4. A base de um triângulo mede 3 vezes a medida de sua altura. Calcule a área desse triângulo, sabendo que a medida da sua altura é 10 centímetros. Ou seja, se a altura mede 3 centímetros, 10 centímetros, e a base é 3 vezes 10, então nós sabemos que a base é um valor que multiplica a altura e divide por 2. A base é 3 vezes o valor da altura, ou seja, você primeiro vai calcular 3 vezes a altura, para depois descobrir a base. E depois multiplica pela altura e divide por 2. Questão 5. A área de um losango mede 30 centímetros quadrados. Calcule a diagonal menor, sabendo que a sua diagonal maior mede 10 centímetros. A área de um losango é diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Você substitui o que a questão já tem dado e você vai descobrir a diagonal menor. Questão 6. Calcule a área de um losango de diagonal menor igual a 5 centímetros e diagonal maior igual a 25 centímetros. Você vai pegar a fórmula do losango, que é a área igual a diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Você vai substituir e vai encontrar as respostas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus e até a próxima.